Meu nome é Alzira, tenho 79 anos, nasci e vivi quase toda a minha vida no interior de Minas, num bairro pequeno, de ruas de terra e cheiro de café passado na hora. A casa onde moro foi do meu pai e antes dele, do meu avô. É uma casinha simples, de muro baixo e portão verde desbotado, mas nela cabe o mundo todo. Os passarinhos que cantam no fio de luz, o cheiro de pão quentinho da vizinha e o terço pendurado no batente da janela que balança devagar quando o vento passa. De manhã cedo, gosto de abrir a porta e deixar o sol entrar. O silêncio da rua me abraça e a luz vai encostando devagar nos retratos da parede, os de gente que já partiu, mas que ainda parece me olhar. Às vezes passo o pano na mesa e fico ali, quieta, lembrando da menina que eu fui, das promessas que fiz e dos caminhos por onde me perdi. Nem sempre fui mulher de igreja. Por muitos anos, busquei respostas em lugares escuros, onde o cheiro de vela era pesado e o ar parecia sempre preso dentro do peito. Achava que tinha poder, que conseguia dobrar o destino. Me chamavam de Dona Alzira das Forças. E muita gente vinha aqui pedir ajuda, para curar, para amarrar, para abrir caminhos. Eu ouvia e fazia. E quando as coisas davam certo, diziam que era eu, que o mérito era meu. No fundo, eu sabia que não era, mas o orgulho cala fundo e eu deixava o povo acreditar. As paredes dessa casa já viram de tudo. Rezas baixas, pedidos chorados, promessas feitas por desespero. Tinha dias em que o ar ficava pesado e eu mesma não dormia direito. Sentia uma presença, um frio que vinha do nada. Eu fingia que não era nada, que era só o vento, mas lá dentro alguma coisa me incomodava. Minha irmã, devota de Nossa Senhora, vivia dizendo: Alzira, larga isso, minha filha. Isso não é de Deus. E eu ria alto, para esconder o medo. Você é boba, mulher. Cada um com sua fé. Mas à noite sozinha, eu pensava nas palavras dela e sentia um aperto no peito. Aqui no bairro, todo mundo se conhece. O padeiro sabe o nome dos fios de cada um, o padre cumprimenta da calçada e o sino da capelinha toca sempre às 6, misturado com o canto dos galos. Quando o som do sino chega, é como se o tempo parasse um instante. As velhas se benzem, as crianças correm e o cheiro de comida quente sobe das cozinhas. Esse som sempre me comovia, mas eu fingia que não. Fé era coisa que eu dizia não precisar, até o dia em que a vida me provou o contrário. Lembro como se fosse ontem, uma tarde quente, o sol queimando as telhas, e eu ali, sentada no alpendre, sentindo o coração disparar sem motivo. Era como se algo me chamasse, mas eu não sabia para onde ir. O silêncio começou a me assustar. Tudo que antes parecia tão certo, minhas rezas, meus rituais, minhas proteções, de repente soava vazio. Será que eu estava errado o tempo todo? Será que mexer com o invisível tem um preço? Minha vizinha, Dona Celina, vivia me chamando para ir com ela nas novenas da Capela de Nossa Senhora das Graças, e eu sempre inventava uma desculpa. Tem encomenda para entregar, não tô boa da perna, tô cansada. No fundo, era vergonha. Vergonha de entrar lá e o povo olhar, vergonha de encarar o altar, de olhar para a imagem de uma mãe que eu nunca tinha tido coragem de chamar de minha. O tempo foi passando e eu fui ficando sozinha. As pessoas que vinham buscar ajuda começaram a sumir, as que vinham pedir favor começaram a evitar meu portão. Foi aí que o silêncio virou companheiro.
O mesmo silêncio que eu temia começou a morar dentro de mim. Às vezes, eu falava sozinha, pedia uma resposta, um sinal, qualquer coisa que me dissesse que ainda havia luz para mim. E, curiosamente, era quando o sino tocava ao longe que meu peito parecia aquecer. Uma paz breve, mas forte, tomava conta e logo ia embora. Eu tentava não pensar, mas era impossível ignorar aquela sensação, como se alguém, de algum lugar, me chamasse com ternura. Naquele tempo eu não sabia, mas a história da minha vida estava prestes a virar do avesso. Foi numa noite de sexta-feira que tudo começou a mudar. Eu tinha preparado minhas velas, como fazia sempre, e me sentei no chão da sala para começar uma reza antiga, dessas que me ensinaram ainda moça. A chama tremia diferente. O vento não batia, mas a vela dançava sozinha. De repente, um cheiro estranho tomou conta da casa. Um cheiro de coisa queimada. Mas não era vela, nem incenso. Era pesado, sufocante. Senti um calor subindo pelo corpo e um medo que eu nunca tinha sentido. As paredes pareciam se fechar. Fiquei paralisada, sem voz. No meio desse silêncio sufocado, algo caiu da estante. Um retrato da minha mãe. O vidro se espatifou no chão. Olhei para aquele rosto e chorei como criança. Pedi perdão sem nem saber direito por quê. Ajoelhei ali mesmo entre os cacos e, pela primeira vez em muitos anos, eu não rezei as palavras que sabia de cor. Só chorei e disse: se existe luz, me mostra. Eu não quero mais viver assim. No dia seguinte, acordei com o coração apertado, uma sensação de que alguma coisa grave tinha acontecido dentro de mim. Tentei fingir que estava tudo normal, mas nada parecia igual. O som da capelinha 6 me fez chorar sem motivo. Por que uma mulher como eu, que sempre disse não precisar de ninguém, agora sentia tanta falta de paz? As semanas seguintes foram um tormento. Eu não dormia direito. À noite, o barulho do vento no telhado me dava susto. Tinha pesadelos com rostos que me olhavam no escuro. Acordava suada, sentindo o cheiro de vela queimada, mesmo sem acender nenhuma. As plantas da varanda começaram a murchar. O rádio que eu deixava ligado para fazer companhia ligava e desligava sozinho. E quando o sino tocava lá longe, um nó se formava na garganta, como se cada badalada dissesse: volta. Uma noite, sentei na cama e pensei que estava ficando louca. Fui até a janela e vi a rua deserta, só a lua iluminando o chão de terra. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. Toquei no terço que minha irmã tinha deixado na minha casa há meses, dentro de uma caixinha. Eu nunca tinha aberto. Naquela hora, sem saber por quê, abri. O cheiro que veio de dentro era doce, leve, um perfume de flores que eu não conhecia. Encostei o terço no peito e senti um arrepio, não de medo, mas de consolo. Mas será que era tarde demais para mim? Será que uma mulher que mexeu com o que eu mexi podia ser perdoada? No domingo seguinte, ouvi batidas leves no portão. Era a dona Celina, minha vizinha. Trazia um paninho branco e uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Trouxe para você, Alzira. Senti no coração que era para te dar. Eu ri, meio sem graça. Mulher, para que isso? Eu nem rezo para ela.
Mas ela insistiu. Não é para rezar, é só para guardar. Um dia você vai entender. Guardei a medalha na gaveta da cômoda, mas à noite, quando deitei, o quarto ficou diferente. Um cheiro suave de rosas tomou o ar, como se alguém tivesse deixado um buquê escondido ali. Olhei em volta, nada. Só o som distante da capelinha, o sino chamando para o terço das 9. Meu coração batia rápido e eu fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo aquela presença boa. Um calor leve começou no peito e foi se espalhando. Era paz, uma paz que eu não conhecia há décadas. No outro dia, quando acordei, encontrei a medalhinha no chão bem ao lado da cama. Como ela foi parar ali se eu tinha guardado na gaveta? Fiquei parada, olhando sem me entender. Peguei a medalha e segurei firme. O metal estava morno, como se tivesse sido segurado por alguém antes de mim. Naquela noite, dormi cedo. Estava cansada, mas serena. No meio da madrugada, acordei com uma luz suave invadindo o quarto. Não era da rua, não era da lua. Era uma luz viva, branda, como a de uma vela que cresce devagar. Tentei me levantar, mas meu corpo não se mexia. O ar estava perfumado e a claridade parecia vir de um canto perto da janela. Aos poucos, uma figura se formou. Uma mulher de rosto sereno, véu azul claro, mãos abertas. O olhar dela era o mais doce que já vi. Nenhum medo, nenhuma palavra, só um silêncio que curava. As lágrimas vieram sozinhas. Senti um calor subir dos pés à cabeça e uma voz dentro de mim, não ouvi com os ouvidos, mas com o coração, disse: "Minha filha, eu nunca te deixei." Eu chorei, como quem renasce. Tentei falar, mas não saía som, só o choro. A luz ficou mais forte e, de repente, ela se aproximou. Tocou meu rosto e o calor virou paz. Paz de verdade, daquelas que não se explicam. Quando abri os olhos de novo, o quarto estava escuro, mas o perfume de rosas ainda estava ali. No chão, a medalhinha brilhava com um reflexo de luar. No dia seguinte, acordei com o corpo leve, como se tivessem tirado um peso de cima de mim. A casa parecia mais clara, o ar mais limpo. Fui até a cozinha, preparei o café e percebi que o rádio, que não funcionava há dias, voltou a tocar sozinho. E a música era Ave Maria, numa voz antiga, dessas de vinil. Sentei, fechei os olhos e chorei baixinho. Senti que era um sinal. No mesmo dia, Dona Celina apareceu no portão toda sorridente. "Alzira, você tá bem? Sonhei contigo cercada de luz." Eu respondi: "Tô bem, Celina. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem." Peguei a medalha, pendurei na parede da sala e, pela primeira vez, acendi uma vela para agradecer, não para pedir. A chama não tremia mais, era firme, bonita, serena. Quando o povo do bairro soube que eu tinha deixado as forças e começado a ir nas novenas, foi um rebuliço. Uns riram, outros duvidaram. Teve até quem disse: "A Alzira? Aquela? Capaz!" Mas quem me conhecia de perto via a diferença. O olhar, o jeito de falar, até o tom da minha voz mudou. Eu não discutia mais, não me exaltava, só sorria. E isso, para quem me via antes, já era um milagre. Alguns que vinham pedir ajuda voltaram, agora para entender o que tinha acontecido. "Foi promessa? Foi medo?" perguntavam. E eu dizia: "Foi amor, foi uma mãe que me buscou, mesmo quando eu não queria ser encontrada."
Teve gente que se afastou, claro, mas também teve quem se aproximou pela primeira vez. O padre da capela me convidou para ajudar a cuidar das flores. Disse: quem conhece a escuridão sabe valorizar a luz. Desde então, minha rotina é outra. Todo amanhecer, antes do café, acendo uma vela e agradeço. Rezo um mistério do texto devagar, sentindo cada palavra como quem conversa com alguém que está na sala. Às quartas vou com Dona Celina na novena. Ficamos no último banco, de mãos dadas. O sino que antes me assustava, agora é o som que mais me acalma. Comecei a arrumar a casa. Joguei fora tudo que lembrava o passado de engano. As velas pretas, os papéis velhos, os nomes escritos, as correntes de ferro. No lugar coloquei flores, rosas brancas que troco toda semana. A vizinhança nota. Muita gente passa no portão e diz que sente paz só de olhar para dentro. Não virei santa, não. Continuo humana com meus erros e cansaços. Mas hoje eu sei o que é ter o coração leve. Sei o que é dormir em silêncio, sem medo do escuro. E sei também que toda a vida, mesmo a mais perdida, tem um ponto de recomeço. Basta uma luz, um perfume, uma presença que a gente não vê, mas sente abraçando. Os meses foram passando e cada amanhecer parecia um novo começo. A luz da manhã entrava pela janela e batia justo na medalhinha pendurada na parede, lançando reflexos miúdos pela sala. Aqueles pontinhos de brilho dançavam nas paredes como se fossem pequenas bênçãos, lembrando-me todos os dias de onde vim e de quem me resgatou. Não foi fácil reconstruir tudo. As pessoas ainda olhavam com desconfiança. Será que é para valer? Cochichavam. Mas eu não me preocupava mais em provar nada para ninguém. Minha prova era a paz que sentia. Era acordar sem medo, dormir sem sobressalto. Era abrir a porta da minha casa e sentir cheiro de flores em vez de fumaça. Com o tempo, o padre me chamou para ajudar na capelinha. Eu, que antes tinha medo de entrar, agora varria o chão, trocava as flores do altar e acendia as velas da novena. O som do sino, que antes parecia me acusar, agora me chamava com ternura. As velhas começaram a me cumprimentar com um sorriso, até as crianças vinham pedir bênção. Um dia, o padre me entregou as chaves da sacristia. Disse: é sua vez de cuidar da casa da mãe. Eu chorei. Chorei tanto que a voz nem saía. Aquilo, para mim, era o sinal mais claro. Ela confiava em mim o que eu tinha negado a vida toda. Mas o verdadeiro milagre aconteceu dentro de casa. Minha filha, que não falava comigo há mais de 8 anos, por causa das coisas que eu fazia, apareceu um domingo com o netinho pela mão. Tímida, olhou para mim e disse: mãe, eu ouvi falar que a senhora mudou. Eu abracei os dois sem dizer palavra. Foi um abraço que desfez todos os nós do passado. Um abraço que tinha cheiro de perdão. Desde aquele dia, eles vêm todo domingo. A gente almoça junto, ri, reza. O pequeno até aprendeu a fazer o sinal da cruz diante da imagem da Virgem. E eu fico olhando, com os olhos marejados, pensando: se isso não é milagre, o que mais seria? A vizinhança também começou a se aproximar. Uma mulher que antes me evitava veio pedir para eu rezar com ela. Diz que sentiu uma paz diferente aqui. Eu não quis prometer nada. Só sentei ao lado e começamos juntas uma Ave Maria. No meio da oração, ela começou a chorar. E eu percebi que o que cura não é a força da gente, é o amor que passa através da gente. A casa, antes escura e abafada, agora é viva. As janelas ficam abertas o dia todo, as galinhas ciscam no quintal e o cheiro de café fresco mistura-se ao perfume de rosas que de vez em quando ainda aparece do nada.
Até as plantas que tinham secado voltaram a florescer. A jabuticabeira, que passou anos sem dar fruto, encheu de bolinhas pretas naquele mesmo outubro em que fiz minha confissão pública. Foi como se a natureza dissesse: agora sim. Na comunidade, passei a ser conhecida por outro nome, Alzira da Luz. No começo, eu achava graça, mas depois entendi o sentido. Não é que eu seja luz, é que aprendi a deixá-la entrar. E quando a gente permite isso, até o mais endurecido dos corações começa a clarear. Hoje, todo 13 de maio, aniversário do dia em que eu vi a senhora, organizo um pequeno terço no alpendre. A rua se enche de velas, os vizinhos trazem cadeiras e o ar fica tomado de um perfume leve, de flor molhada e café recém-passado. É simples, mas é verdadeiro. Nenhuma propaganda, nenhum exagero, só fé. E às vezes, quando o vento passa entre as folhas, sinto como se alguém acariciasse meus cabelos. Um toque suave, de mãe. Dizem que o tempo cura tudo. Eu aprendi que o tempo só cura quando o amor entra. E esse amor, para mim, tem rosto de mulher, tem véu azul e vem acompanhado de silêncio e cheiro de rosas. Hoje, quando penso em tudo que vivi, vejo que o maior milagre não foi o perfume de rosas nem a luz no quarto. O milagre foi ter sido olhada com ternura, mesmo quando eu não merecia. Foi descobrir que existe uma mãe que não se cansa de esperar, que não vira o rosto nem quando a gente escolhe o escuro. Às vezes, ainda acordo de madrugada e fico em silêncio. O vento entra pela janela e o barulho do sino da capelinha vem de longe. Nesse instante, parece que o tempo volta e eu sinto de novo aquele abraço invisível que me salvou. Não quero convencer ninguém de nada, só quero dizer que a paz existe e que às vezes ela chega devagar, disfarçada de cheiro de flor, de lágrima, de abraço. A fé não precisa ser gritada, ela mora no sussurro, na vela acesa, no perdão pedido em voz baixa. Se minha história te tocou de alguma forma, reza um pouco comigo agora. Não precisa de palavras bonitas, só fecha os olhos e agradece pela luz que ainda te espera, mesmo que tudo pareça perdido. E se sentir vontade, conta nos comentários o que essa história despertou em você. Às vezes, o testemunho de um toca o coração de muitos. Hoje, quando eu acendo minha vela diante da imagem dela, peço só uma coisa: que ninguém desista de recomeçar, porque a vida, por mais escura que pareça, sempre guarda um canto de luz à espera do nosso sim. E é nesse sim silencioso, nesse primeiro passo, que os milagres começam. Que Deus abençoe você.